A Bíblia é o livro mais mentiroso da literatura mundial. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A religião leva a pessoa à loucura, ao delírio. Em defesa de uma suposta fé, faz o indivíduo ser fanático, desequilibrado emocionalmente, transforma em intolerante, contrário aos direitos individuais, por defender ideologias improcedentes. Usa da Bíblia para fazer política partidária, iludindo as pessoas simples, sem cognição cultural. O fenômeno do evangelismo destrói a capacidade da cultura crítica. A fé está transformando o Brasil em um país atrasado, sem perspectiva política, econômica. Ilude o povo simples com ideias fundamentalistas. Demonstra uma saída falsa para o país, como se o mundo neoliberal e a teologia da prosperidade mudassem a vida de gente ignorante e pobre, manipulando o povo sem padronização de cultura científica. Como se a Bíblia fosse a palavra de Deus. E desse modo, Deus sendo um mentiroso. Um livro cheio de contradições e mentiras. Se Deus tivesse inspirado a Bíblia, seria desonesto. Poderia escrever centenas de mentiras bíblicas. Citarei apenas algumas grandes mentiras da Bíblia. Uma delas, a criação do mundo em 7 dias. Os trilhões de universos paralelos resultaram de evoluções contínuas intermitentes. Como Deus poderia usar sua inteligência por meio da Bíblia mentindo? Deus não faria isso. Motivo pelo qual o referido não existe. Se a Bíblia é um livro mentiroso, sendo, não pode ser um livro de Deus. Com efeito, de fato não é. Diz a Bíblia mentindo. Deus criou a humanidade na pessoa de Adão e Eva, retirando da costela de Adão uma parte e criando Eva. Não é possível o nascimento de um ser quando o DNA é o mesmo. Deus não agiria contrariando as leis da natureza, motivo da mentira bíblica. Entretanto, se a suposta proposição fosse verdadeira, diz a Bíblia, mentirosamente, de Adão e Eva nasceram 2 crianças, Caim e Abel, 2 homens. Um matou o outro. Então restou ao mundo apenas um homem, que certamente engravidou do vento, surgindo à humanidade. Absurdo. Apenas alguém completamente delírico para acreditar
em tal história? Como acreditar em Jesus quando a Bíblia mente contumazmente? Um livro sem credibilidade científica. Acreditar na Bíblia por meio de mentiras. Relata que aconteceu um dilúvio, entretanto, em uma região que nunca choveu. Dilúvio sem chuva. Pura brincadeira. Como alguém pode imaginar tal mentira? Nem mesmo um demente. Bem, se a história do dilúvio fosse real, descreve a Bíblia. Foi construída uma barca para colocar dentro da mesma um casal de bicho de cada espécie. Horas. Por que tanta mentira? No mundo tem mais de 3 milhões de espécies. A barca teria que ser do tamanho do estado de São Paulo. Com efeito, a mesma não caberia na região onde aconteceu o dilúvio. Se coubesse, como os animais ficaram 40 dias sem comer. Muita mentira. O livro que revela a existência de Deus é um livro essencialmente mentiroso, motivo pelo qual não é possível acreditar em Deus. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.